entronizado nessas nações. E todo mundo comigo, hein? Agora! Eu quero é Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Todo mundo comigo. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. E aí, povo de Deus, vem aqui. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus das nações. É o Deus todo-poderoso. Aleluia! Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Vamos ver. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos dizer pra essa nação: Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Agora quero ouvir. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Comigo agora, eu quero Senhor. Vamos lá agora. Aleluia. Bom estar na tua casa, Senhor. Bom é louvar teu nome, meu Deus. Bom é cantar louvores.
Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Seu eu quero ouvir o coral mais lindo de São Paulo. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. Essa razão da minha vida, vivo pra te exaltar, Jesus. Não deixarei, não deixarei. Essa razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai, nada, Senhor, nada vai me separar de Ti. Tu és, não deixarei. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar e permanecer conosco. Neste tempo onde celebramos ao Senhor, nesse domingo de manhã, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a consagrar o seu coração ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pelo nosso culto. Obrigado pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor e te celebrar nessa manhã. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão no online. Obrigado porque a Tua graça está conosco, Pai. E eu quero clamar nesse momento para que o Senhor receba o nosso culto e a nossa adoração. Tudo que fazemos neste lugar é para exaltar aquele que vive e reina eternamente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, e clamamos que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade sobre nós, total liberdade sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre tudo que fizermos neste lugar, e que as nossas vidas possam estar completamente rendidas e prostradas aos Teus pés, Senhor. Recebe mesmo a nossa adoração, recebe as nossas vidas, e ser conosco em mais um tempo de cultuarmos juntos, de celebrarmos a Tua graça e o Seu amor, ó Pai. Em nome de Jesus que eu quero clamar sobre isso, ó Pai. Amém e amém. Aleluia. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos juntos declarar o hino. Esse é da harpa, não é do nosso inário, tipicamente, mas nós vamos celebrar e declarar esse hino juntos. Hino mais perto.
cantamos isso. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, faze descanso a mim, teus braços dão. Amém. Você pode se assentar, meu irmão? Abrir comigo a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honra ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz com ao quem deseja bem. Meu filho, o homem que acha a sabedoria, meu bem-aventurado homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata,
e rende muito mais do que o ouro. Amém. E amém. Quando nós meditamos sobre esse texto de Provérbios 3, e Provérbios 3 nos convida, é Salomão, que é o homem mais sábio de todo que já existiu, ele então escreve algo para o seu filho, que ia ser o seu sucessor, e ele deixa um legado para que aquele filho pudesse viver segundo os caminhos que ele viveu. E aí ele começa esse texto dizendo: meu filho, preste atenção naquilo que eu vou falar. E aí então ele começa a descrever várias coisas. O cerne desse texto é o verso 5, onde ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Talvez a maior falta de sabedoria que existe no mundo é quando nós apoiamos o nosso próprio entendimento para lidar com nossa vida e com o nosso cotidiano. Salomão, ele faz o inverso, ele fala: meu filho, aprenda a confiar no Senhor de todo o teu coração e não apoiar a sua vida no seu próprio entendimento. E aí ele dá várias instruções para aquele filho, e uma dessas instruções, que nos convida também para juntos entregarmos os nossos dízimos e ofertas, está lá no verso 9 e 10, ele fala: honre ao Senhor. O que é honra ao Senhor? É a gente não simplesmente entregar um recurso, porque recursos, simplesmente, se eu entrego um recurso, mas eu não honro o Senhor com os meus lábios, com a minha vida, com o meu coração, com a graça que eu entrego para os meus irmãos, com o cuidado que eu entrego na nossa comunidade, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós não estaremos honrando ao Senhor verdadeiramente. E aí, ao dizer isso, ele fala que nós devemos honrar sim o Senhor com tudo que temos, com as nossas primícias, com tudo que recebemos. Nós devemos dar honra a Deus, porque Ele que nos dá todas as coisas. E aí ele diz: olha, esse conselho fará com que os nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos lagares transbordarem de recursos, como o texto vai dizer. E esse é um convite de Deus. É um convite para nós vivermos a sabedoria do Senhor. Se nós não honramos a Deus, nós não viveremos tudo que Ele tem para nós. E honra, como eu sempre falo, gente, não adianta a gente entregar simplesmente o nosso recurso na casa de Deus, se nós não honramos a Deus com as nossas famílias, se nós não honramos a Deus com os nossos vizinhos, se nós não honramos a Deus no nosso trabalho, se nós não honramos a Deus nas outras coisas, porque o próprio Jesus fala isso. Ele olha para os fariseus no Novo Testamento, ele fala: olha, vocês dão o dízimo, até da hortaliça, até do cominho, até das coisas básicas vocês separam dízimo, mas vocês não me honram nas outras coisas, o coração está distante. Entregar os dízimos e ofertas é uma das formas como nós honramos a Deus, e como nós declaramos que Deus é quem domina as nossas vidas, mas é uma parcela de toda uma vida que nós temos e devemos honrar ao Senhor. É uma parte de um todo que deve ser de uma vida que honre e exalte ao nome de Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar, chamar o Ministério do Louvor. Vamos orar consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, clamando também para que Deus possa abençoar os nossos celeiros, nós, nesse primeiro domingo do mês, clamando mesmo para que Deus possa abençoar todo esse mês, abrindo portas para aqueles que precisam e derramando mesmo graça sobre nós em todo o tempo. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça sobre nós, obrigado pela sua vida sobre nós, obrigado pelo poder do Senhor sobre nós. E eu quero clamar nesse momento, Espírito Santo de Deus, que a tua graça, o seu poder, a sua glória, a sua vida possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, e que em nome de Jesus, Senhor, tudo que temos e que somos possa ser para engrandecer e adorar ao teu nome. Nós clamamos pela bênção do Senhor sobre cada dizimista, cada ofertante, por cada casa, sobre cada lar que tem precisado, tem necessitado. Nos dê também sabedoria e graça para administrar e para abençoar, socorrer também aqueles irmãos que carecem, que têm precisado, e que em nome de Jesus, o seu poder, a visão do Senhor, o cuidado, o zelo do Senhor possa estar sobre nós. Pai, nós clamamos sobre isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Gente, antes de nós entregarmos nossos dízimos e ofertas, só uma orientação, porque é nova, né? O irmão Wellington mandou no grupo, mas se você também agora, nós conseguimos alterar nossa conta, conseguimos fazer uma conta que nós temos uma movimentação mais prática, e aí conseguimos fazer tanto Pix, conseguimos fazer as outras movimentações de uma forma mais simples. Então, se você quiser, lá no fundo, se você quiser fazer pelo Pix, o irmão Wellington tem ali alguns cartãozinhos já prontos para isso, ou lá no fundo também tem um QR Code que você pode
ler para fazer isso de uma forma mais prática. Amém? Então vamos juntos entregar e louvar ao Senhor? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dizemos, não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nós cremos, Deus. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Essa é a nossa declaração para o nosso Deus. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Pai, Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. nós declaramos do início, não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a Vem de ti, ó ser, Pai. vem de ti, Por isso nós Senhor. declaramos que dependemos do Senhor, ó Deus. Dizemos isso. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Dependemos, Pai. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada
Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nós confiamos na bondade do nosso Deus, por isso que estamos aqui. Nós estamos neste lugar porque confiamos num Deus que é bondoso, que é soberano, que é gracioso sobre nós. Podemos adorá-lo em todo o tempo. Podemos exaltá-lo dizendo isso, exaltando ao seu nome. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Salmo de número 23 declara que bondade e misericórdia nos seguirão em todos os dias. E nós cremos na palavra do nosso Deus e podemos declarar isso. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Dizemos que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Dizemos isso com toda a força do nosso coração. És fiel em todo tempo.
aplaudir ao nome do nosso Senhor. Te adoramos, Jesus. E nós lembramos que nós só estamos neste lugar por conta da cruz do Senhor, do sangue que foi vertido naquela cruz, do nosso Deus, do sangue derramado sobre nós, que nós podemos exaltar a Ele, dizermos isso. A canção nos lembra disso. Quando penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Teu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz e nos lembra que o nosso Deus se entregou por cada um de nós e nos deu livre acesso para que nós pudéssemos hoje adorá-lo, exaltá-lo e entronizá-lo em todo momento. E nós podemos declarar isso quando penso na cruz. Nós lembramos do nosso Jesus. Quando penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Seu sangue, declaramos e adoramos a Deus, Pai. Se adoramos, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor Deus. Seja, Senhor, exaltado sobre nós. Seja, Senhor, entronizado sobre nós, Pai. Nós te adoramos, Jesus, nós te entronizamos, Deus. Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Ai, nós te adoramos, nós o exaltamos, Senhor. Porque naquela cruz o Senhor derramou o que o Senhor tinha de mais precioso. O Senhor entregou o seu próprio sangue, o seu Filho, para morrer numa cruz por nós, pecadores. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, Jesus, e queremos mesmo entregar as nossas vidas e nos render ao Senhor, ó Pai, nos render ao Senhor, Jesus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Estendemos a ti, Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare isso. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Estamos aqui, Pai. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declaramos isso. Eis-me aqui, rendido estou.
Aleluia, você pode se assentar, meu irmão. Quero chamar as nossas crianças aqui à frente. Com a pro delas de hoje. Se você puder, meu irmão, estenda suas mãos aí para as nossas crianças. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada uma dessas crianças. E nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, que a tua graça, o seu poder, a vida do Senhor possa estar e permanecer sobre elas, Pai. E que em nome de Jesus, elas possam ser ministradas com graça, com vida. Possam da maneira delas crescerem, Deus, seguindo o teu caminho, Pai. Por isso nós as abençoamos neste momento. E clamamos mesmo que a palavra do Senhor possa fazer morada no coração delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós que permanecemos aqui, quero te convidar, meu irmão, a abrir comigo a palavra do Senhor. Texto de Filipenses 2. Filipenses, capítulo de número 2. E nós vamos ler nesse momento especificamente só o verso 5, mas deixa a sua Bíblia aberta aí que nós passearemos um pouquinho por esse texto aí que os irmãos estão vendo. Amém? Todos acharam? Então Filipenses 2, no verso de número 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Eles vão projetar ali para a gente ir acompanhando, mas eu tenho sido muito ministrado, e eu comentei isso na quinta-feira, sobre o livro de Filipenses como uma grande perspectiva de um Deus que se humilhou e que por meio dessa humilhação nos ensina a viver uma vida segura. E por isso o tema, humilhação, um caminho seguro para vivermos. E aí o texto do próximo slide, ele vai nos lembrar exatamente do texto que nós lemos. Pode passar, Gabi. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí nós, olhando para a carta de Filipenses, eu comecei a pensar, e essa foi o meu desafio, ao pensarmos um pouquinho sobre isso, pode passar, Gabi, sobre qual Paulo escreve essa carta. Porque, gente, se nós pensarmos nessa realidade aqui, nós estamos enxergando para um Paulo que é diferente de outras perspectivas. Então, se nós olharmos, Paulo escreve essa carta num preso, ainda não era a sua última prisão, era a sua primeira prisão. Então, não era a prisão que acaba gerando a morte dele, que é a sua segunda, mas ele estava na primeira prisão ainda. Ele ainda sabia que ele tinha muitas coisas, que ele seria libertado, ele ainda tinha direção de Deus, que ele ainda tinha muitas coisas para fazer. E ele escreve essa carta para os irmãos em Filipos, que é a cidade dos filipenses. Mas, se nós olharmos, ele é diferente de outras cartas que nós vemos. E aí eu pesquisei, comecei a pensar sobre duas cartas que para mim são extremamente diferentes, para nós entendermos qual que é o Paulo que escreve essa carta. Primeiro, ele é diferente do Paulo de Romanos. Porque o Paulo que escreve Romanos é um Paulo mais jovem, com uma perspectiva, e Paulo sintetiza em Romanos talvez um dos assuntos mais difíceis para se sintetizar num livro, numa carta. Pensa que não tem capítulo nem versículo. Então pensa
que a carta de Romanos é para ser lida numa vez só. Então os irmãos estão lendo os 16 capítulos que nós hoje temos na Bíblia, eles estão lendo aqueles 16 capítulos de Romanos numa única vez. Então imagina, Paulo constrói uma doutrina da justificação desde o seu início. E ele começa a falar que a justificação é somente pela fé, por meio da graça, não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, não é pelo nosso imaginário. E em Romanos isso era muito importante, porque o povo de Romanos estava nesse contexto, nessa crise de uma justificação por outras coisas que não seja simplesmente pela fé. Então Paulo, ele estabelece esse princípio e ele é muito enfático, ele está tratando o problema da justificação de uma forma muito enfática. Você lê Romanos, tem capítulos assim, eu te aconselho a ler Romanos um capítulo por dia, se você for ler Romanos, não leia 16 seguidos, você não vai entender. Mas se você lê assim um capítulo por dia, aí você lê e dá aquela parada assim. Mas lê sentado, você lê em pé, talvez você caia das pancadas que ele dá para o povo. Mas Paulo é muito enfático na carta de Romanos. Muito, muito enfático. Ele é um Paulo assim, eu brinco que em alguns contextos, Paulo ele escreve carta, porque se ele tivesse pessoalmente ia dar um fight, ele ia matar a pessoa. Ele ia pegar a pessoa pelo colarinho e falar, ei! O que você está fazendo da vida, ensinando essas outras coisas? Não, é isso, a justificação é por isso, por esse caminho, por esse ambiente, por essa... E ele começa então a construir uma identidade. Então Paulo de Romanos é um Paulo enfático, um Paulo animado, ou um Paulo em todo momento com uma ênfase clara de corrigir aquele povo no ensino que estava pervertendo o povo. Então em Romanos ele é esse Paulo duro, inflexível muitas vezes, mas que tem uma tarefa dificílima, que é resumir todo um ensino de justificação pela fé numa carta. Paulo, essa carta de Romanos é uma carta essencial para nós, mas é diferente do Paulo de Filipos. Não é esse Paulo que nós estamos vendo em Filipos. Mas tem uma outra carta que nós podemos usar como exemplo, que é a igreja em Corinto, que é uma outra característica, um outro Paulo. Porque em Corinto, Paulo tem aquele coração, né? Ele tem aquela ênfase de Corinto ser uma igreja que demanda muito tempo dele. Para você ter uma ideia, ele escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Nós só temos acesso à segunda e à quarta, porque as 2 delas se perderam ao redor da história. Mas quando nós olhamos para essa igreja de Corinto, a igreja tinha muitos dons. Tanto que ele elogia a única das igrejas que ele fala, olha, eu louvo a Deus, porque vocês, não é assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 12, vocês têm todos os dons na igreja. Ele louva, ele fala, olha, eu louvo, agradeço a Deus, porque vocês têm todos os dons. Mas, na igreja de Corinto, essa daqui, assim, se ele tivesse pessoalmente, ele ia bater em alguns, porque ele olha para o povo e fala, mas vocês estão vivendo uma coisa que é absurda, um brigando contra o outro, um pegando o dom, falando, olha, porque eu tenho esse dom, eu sou maior do que aquele, olha, porque eu vim de Paulo, porque eu vim de Apolo, porque eu vim de não sei quem, eu sou maior, eu sou melhor, eu tenho mais poder do Senhor, porque eu falo em línguas, porque eu não falo, porque eu profetizo, porque eu sou superior ao meu irmão. E aí Paulo bate firme nessas questões. Até mesmo no texto da ceia, que nós falamos que é muito bonito, né, que nós lemos normalmente, que Paulo usa o texto de Jesus, quando Jesus fala, olha, porque eu recebi do Senhor, como também vos entreguei, que na noite que foi traído. Texto que normalmente nós usamos em tempo de ceia, em 1 Coríntios 11, Paulo está condenando aquela igreja, porque ele fala, olha, a respeito da ceia, eu não tenho que elogiar vocês, porque vocês estão chegando, os que têm mais recursos, chegam primeiro, porque têm mais condições, comem tudo e não deixa comida para quem chega depois, porque tem que vir andando, porque não tem quem cuide dos seus familiares. E aí vocês estão vivendo, você acha que isso é evangelho? E fora os outros pontos morais, porque aquela igreja era uma igreja assim, tinha muitos dons, mas Paulo tem hora que ele tem um texto que ele fala que ele vai entregar até alguns para o inferno, entrega para o diabo, isso daí, que não tem como. Que imoralidade, o povo era imoral, e aí ele cita no capítulo 7, segunda carta, ele fala, olha, tem coisas que acontecem em vocês, mesmo sendo crente, mesmo vocês tendo todos os dons, que acontece na sua realidade, que não acontece nem entre os ímpios. Tem muito ímpio melhor do que vocês, tem muita gente que não conhece a Cristo, que é melhor do que vocês, porque vocês estão vivendo essa
tristeza, essa angústia, esse ambiente triste de vida imoral. Vocês não seguem mais princípios, vocês não seguem os princípios que Deus estabeleceu. E aí ele começa a trabalhar várias coisas. Ele trabalha sobre sexo antes do casamento. Ele diz, olha, se você está vendo aí nessa realidade, é melhor casar do que viver amasiado. E aí ele vai usando vários outros exemplos. Ele fala, olha, é melhor que vocês fiquem solteiros, como eu fiquei. Mas se estão nessa condição, melhor vocês casarem. Outros exemplos que ele usa nesse texto, ele fala, olha, o irmão, o filho está ficando com a mulher do pai e está vivendo uma orgia absurda. Como assim? Ele é Coríntios, gente, você precisa assim olhar e falar, meu Deus do céu, como que uma igreja com tantos dons, ainda assim, pode viver jogada na imoralidade e na falta de maturidade cristã. Porque para Corinto também é o mesmo Paulo que escreve, olha, eu queria ter dado comida sólida para vocês, mas vocês ainda estão comendo leitinho, vocês ainda não estão comendo uma comida que seja sólida. E o meu desejo era que vocês comessem essa comida sólida. Mas, tanto Paulo de Romanos, quanto o Paulo de Coríntios, não é o mesmo Paulo que escreve a carta de Filipos, ou não é com o mesmo coração que ele escreve a carta para a igreja de Filipenses, para a igreja de Filipos. Por quê? Para a igreja de Filipos, Paulo, ele usa, ou ele enxerga essa realidade de uma nova forma. Porque Paulo está preso, Paulo está angustiado ali na prisão, com várias coisas, e Paulo recebe o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo vai lá e visitar a Paulo. E Timóteo, ao ir visitar a Paulo, Paulo pergunta, faz aquela pergunta, e aí, como estão as igrejas ali no ambiente da Ásia? E Paulo então começa a citar várias igrejas, e Paulo cita a igreja de Filipos, que era uma igreja, como o próprio Paulo destaca, que tinha o coração do apóstolo. Por quê? Porque é uma igreja que sofreu com ele quando precisou sofrer, o ajudou muito quando ele precisava de ajuda, foi uma grande cooperadora no ministério missionário, no avanço missionário, mesmo sendo uma igreja não tão grande, era uma igreja que ajudava muito. E aí então Timóteo começa a relatar para Paulo sobre a situação difícil que eles estavam passando ali. E aí Paulo então pergunta, mas por que eles estão numa situação difícil? E eles então começam a chorar juntos, a declarar juntos, e a entender aquele enredo ali. Timóteo cita para Paulo, e aí essa intenção, né, pode passar, Gabi? A intenção que Paulo tem, ele tem uma intenção de tentar tratar dois lamentos. Pode passar mais um, Gabi? Ele tem a intenção de tratar dois lamentos, que naquela carta fica muito evidente que o Timóteo tinha trazido para eles. E o primeiro lamento que ele quer tratar naquela carta, pode passar. Isso, tá bom. Até aí, Gabi. É pela prisão de Paulo. Os irmãos estavam lamentando porque Paulo estavam presos. Lembra? Eles gostavam muito do apóstolo Paulo. Eles estavam lamentando e se condoendo porque Paulo estava preso. E aí Paulo, então, ele fica, olha, meu irmão, não. Ele começa a escrever, ele fala, olha, não olha muito para as minhas prisões, porque eu só estou preso em nome de Deus, e as minhas prisões não são motivo de vergonha, porque eu quero participar também desse sofrimento de Cristo, eu quero compartilhar isso não é sinônimo de vergonha, não é sinônimo de lamentação, ou não é para que vocês estejam lamentando, dizendo, tadinho do Paulo, preso, aprisionado, não, mas vocês precisam ter o sentimento de se alegrar. Se alegrem comigo nas minhas cadeias. E pensa no contexto da história. Por quê? Porque Paulo está preso. E a carta que ele escreve na prisão é a carta que nós chamamos de a carta da alegria. Que paradoxo para nós é olharmos que um homem preso ainda assim está alegrando os irmãos. E aí eu gostaria de fazer você pensar sobre isso. Pode passar, Gabi. O que é que você escreve quando está preso? Se fosse você escrevendo sobre uma situação de prisão, o que é que você escreve quando no seu dia de dor? O que é que sai de você quando você está sofrendo? Quem Paulo, o primeiro ajuste que ele faz é ajudar aquele povo a entender que a prisão, a dor, o sofrimento, a angústia dele não é motivo de tristeza ou agonia, mas é motivo de alegria, porque ele estava
vivendo uma vida que honrava a Deus. Eu lembro de uma história que eu já contei aqui algumas vezes, uma história de uma menininha. Essa história é verídica, aconteceu nos países, no sul da Ásia, eu não lembro se era Filipinas ou um outro país, mas tinha um país muito muçulmano, e um missionário chegaram naquele lugar e começaram a pregar o evangelho, e uma das tias dessa menininha, menina de 12 anos de idade, se converte, depois leva ela para a igreja, e essa menina vai para a igreja, com um culto ela aceita Jesus, ela entrega a vida para Jesus, ela fala, nossa, eu quero seguir esse Jesus. E ela volta para casa, o pai dela muito muçulmano, ele então começa a brigar com ela, e ela fala, pai, eu quero ser cristã. Fala, você não vai ser cristã. Depois de 1, 2 semanas naquele contexto, aquela menininha que teve um encontro real com Jesus, ela então se dispõe para aquele ambiente. O pai dela, depois de muita insistência daquela menina, ele fala, tá bom, mas toda vez que você for na igreja, na hora que você voltar, você vai tomar uma surra. Eu falei, só isso? Tá bom, tudo certo, combinado. Passa-se 1 ano, a menina todo dia, lá era uma comunidade pequena, que tinha culto quase todo dia, todos os dias que ela ia na igreja, ela voltava e apanhava do pai, como o pai tinha prometido. Depois de 1 ano, ela ensaia e ela vai cantar na frente daquela igreja. E ao cantar na frente daquela igreja, ela vai até o altar, canta, ganha da tia dela um vestidinho branco, lindo. Então ela começa a cantar naquele ambiente. E ela canta coisas maravilhosas, e aqueles homens e mulheres daquela igreja celebram, se alegram. Naquele dia especificamente, o pai daquela menina tinha bebido demais, e foi, ao invés de esperar ela em casa para dar a surra que era o combinado, ele foi até a porta da igreja, começou a bater naquela menina, e uma menina pequena, de 13 anos de idade, ele joga ela para um lado para o outro, a cabeça dela bate no meio fio, e abre a cabeça dela, uma cena horrível, os irmãos vêm, tirando todo aquele contexto, sangue para tudo quanto é lado, tiram o vestidinho dela, todo ensanguentado, coloca ela sobre uma mantinha, e deixa ela ali o máximo de aquecida possível. E aquela menina começa então a apagar e a voltar, apagar e a voltar, e toda vez que ela volta, recupera a consciência, ela pergunta para a tia, cadê o meu vestidinho? E aquela tia fala, mas deixa esse vestidinho de lado, fica comigo, toda aquela ansiedade, angústia daquele momento. E por 4, 5 vezes aquela menina apaga, volta, e fala, tia, cadê meu vestidinho? Na última vez, aquela menina então, toda ensanguentada, ela volta e ela começa a sorrir, e a tia dela fala, por que você está sorrindo? E ela fala, tia, cadê meu vestidinho? E a tia então, vendo aquela cena ilógica, de uma menina sorrindo em meia angústia, ela olha para aquela menina e fala, mas por que você quer seu vestidinho? Ela olha para a tia e fala, tia, eu vi Jesus, e eu não vou voltar mais aqui, mas eu quero meu vestidinho, porque eu quero mostrar para Jesus, de que assim como ele morreu e se entregou numa cruz por mim, eu posso também me entregar por ele. E aquela menina morre, e a tia dela que escreve seu relato, e depois a história é compartilhada na internet. Mas quando nós olhamos para isso, o que nós escrevemos no nosso momento de dor? O que sai das nossas vidas quando nós passamos por dificuldades? Porque para Paulo, ao escrever essa carta, sai alegria. Paulo está escrevendo essa carta, ele está falando, meus irmãos, não fiquem angustiados não, fiquem alegres. Alegrem-se sempre no Senhor, porque nossa alegria no Senhor não é vã. E aí Paulo, então, continua, ele tenta trabalhar um outro lamento, pode passar, Gabi, que é o lamento de que Timóteo traz para ele, de que aqueles irmãos estavam com medo. Por quê, gente? Se o nosso líder, pensa no contexto, se o líder, que é a autoridade daquele ambiente, está sendo preso, que tinha alguma relevância naquele ambiente, está sendo preso, imagina o que vão fazer com os seus irmãos e irmãs daquela comunidade que não tinham tanta influência como Paulo. Paulo tinha muita influência, lembra? Estamos falando de um judeu que tinha cidadania grega, que era conhecido pelos judeus e pelos romanos, tinha cidadania romana, e que era conhecido nos dois contextos. E ainda assim ele está sendo preso. E os irmãos então começam a ficar com medo, porque eles estão com medo de sofrer, com medo de passar pela mesma angústia que Paulo está passando. Pode passar.
E aí Paulo, então, ele olha para aquele contexto e fala, meus irmãos, vocês estão com medo de sofrer? Vocês estão com medo da dor? Vocês estão com medo do que pode acontecer com a carne de vocês? A carne, ela é falível, ela é corruptível, ela pode se acabar. O que não acaba é a graça de Deus. A vida que o Senhor está e colocou sobre nós. Então, que habite em nós o sentimento de que houve em Cristo Jesus. E aí Paulo, então, no capítulo 2, que é o capítulo que nós lemos, ele entra no coração dessa carta. Ele entra no cerne do que ele está querendo dizer. Pode passar, Gabi. Que é o capítulo 2 daquela carta, onde ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Você percebe que aqui Paulo começa a colocar para nós a escada de humilhação de Jesus como um exemplo de vida cristã. E lembra o contexto, ele está tratando dois lamentos daquele povo. O primeiro lamento é que o povo estava sofrendo com ele, estava dizendo, olha, não, Paulo foi preso. Ele está falando, se alegre. O segundo lamento é que os povos estavam com medo de sofrer, estavam com medo de passar pela angústia. E ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é o cerne dessa carta. E aí, então, ele começa a construir esse contexto. E eu coloquei de forma prática para nós como uma escada de humilhação de Jesus. Então, quando ele começa a fazer esse contexto, ele começa a falar para nós que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus que nós precisamos ter? Primeiro ponto, é que Deus virou homem. E nós, normalmente, usamos esse contexto, estou falando, nossa, Deus virou homem, que coisa maravilhosa, mas isso é uma grande humilhação. A gente olha para o presépio, e aí o presépio é bonitinho, né? Tem um menininho lá, todo bonitinho, que fala, nossa, que coisa linda, maravilhosa, um Jesusinho naquele presépio, que coisa linda, um bebezinho fofinho. Mas que humilhação é você ser Deus, viver e subsistir e não precisar de nada para viver e subsistir, porque o próprio texto descreve isso. Quando ele usa esse termo, ele fala, ele subsistiu, o que significa? Deus não existe, porque quem existe foi criado, e Deus é antes da criação. E ele não precisava de nada, a partir dele todas as coisas foi criada. E aí então ele se torna homem. Isso é a maior humilhação, porque Deus, ao se encarnar, o texto vai dizer que ele não tomou por força, por usurpação. O que é usurpar? Pegou a força. Ser igual a Deus, ele não considerou esse fato para si mesmo. E ele se colocou num corpo natural humano que precisa. Então pensa a humilhação que Paulo está dizendo sobre esse texto, ao ele olhar para essa perspectiva, e ele está falando, Deus que nunca precisou de nada, que não precisa de nada ou de ninguém, que é atemporal, que não está subjugado ao tempo, que não está subjugado à matéria, que não está preso a nada, ele se aprisionou a um corpo mortal. E essa é a primeira base que Paulo constrói para nós, essa primeira escada de humilhação que ele constrói nesse contexto. Por quê? Porque Deus, ele se aprisiona num ambiente onde ele precisa. E ele não toma por força o seu próprio, ou a seu próprio poder, mas ele passa a viver sobre as leis que regem o nosso próprio contexto. Então Jesus precisou de leite materno. Jesus precisou de pessoas que o ajudassem. Jesus precisou de pessoas que o ensinassem. Jesus precisou esperar o tempo e os momentos e os processos da vida, a ponto de Lucas usar esse termo para ele quando dizia que o menino crescia e se desenvolvia em espírito.
Então pensa, Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele se coloca na nossa história. Essa é a maior humilhação, ou esse é o maior ambiente de que nós podemos enxergar de alguém que se entregou por nós. Todas as vezes que você celebrar o Natal, você entende que aquela cena não é bonitinha, é uma humilhação. Mas Deus se fez humilhação por nós. Deus se fez conhecido como homem de dores por nós. E ainda Ele vai mais longe. Por quê? Porque você pode entrar na história como homem, mas você pode entrar como homem, preste atenção, você poderia entrar como homem, Jesus poderia entrar como homem que os judeus esperavam, como um grande rei, um grande lutador, um grande guerreiro, montado numa família muito rica. Ele poderia entrar nesse contexto. Mas o texto diz que ele entrou nessa história como um Deus, que era um homem, e que entrou na história como um servo. Esse talvez seja um dos grandes, pode passar, Gabi. Deus, Ele nos leva para esse ambiente onde Ele próprio se coloca na história, sobre uma história de serviço. Por quê, gente? É esse sentimento que Paulo está falando. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele era, Ele podia ser. Mas mesmo Ele podendo, e nós não podemos, mas nós às vezes achamos que podemos. Então, às vezes nós queremos um caminho para sermos Deus, e nós precisamos do poder de Deus para querermos sermos semideus aqui na terra. E aí Deus está falando, olha, o único caminho, ou o sentimento que precisa estar em nós, não é o sentimento de querermos o poder de Deus para nos tornarmos também semelhantes a Deus, mas é, olha, entendermos o sentimento que Jesus teve, que Ele era o único que podia ser Deus, e mesmo assim, Ele se colocou como homem, e não como qualquer homem, não como um homem honrado, não como um homem numa família rica, mas um servo. Deus se humilhou a ser estrangeiro, a viver longe das suas posses, a viver longe do seu domínio, para que Ele entrasse como um servo na nossa história. A encarnação de Jesus, ela não entra numa encarnação real, com todas as suas pompas, mas ela entra exatamente no momento onde Ele entra assim com o sangue de Davi, mas não com autoridade. Com autoridade Ele entra como servo no contexto da história. E aí, o serviço de Jesus não para aí, porque você pode ser um bom servo até um ponto, ou você pode ser um bom servo que tem as suas funções e os seus pontos, você quebra regras em todo momento. Jesus poderia, Ele sabia, Ele tinha o Espírito Santo, Ele poderia ser um servo qualquer, mas o texto diz que Ele foi um servo obediente. Então Jesus desce, pode passar, Gabi, mais um nesse contexto, onde Ele diz que Ele era Deus, agora Ele é homem, e é um homem servo, e um servo obediente, porque você podia ser um servo que desobedecia as leis de todo mundo. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, Ele vive para cumprir a lei, Ele vive para obedecer os princípios que Ele mesmo estabeleceu, e Ele cumpre em obediência. Mas se nós pensarmos por esse contexto, talvez nós, e muitos de nós poderíamos entrar nesse ponto, nós falamos, Deus, beleza, eu sou homem, não vou querer ser igual ao Senhor, beleza, sou servo, sou obediente, mas sou obediente até algo que não me custe a minha própria vida. Mas eu sou obediente até que não toque naquilo que eu quero muito bem, naquilo que eu gosto, naquilo que eu preciso. Mas na escada de humilhação de Jesus, Ele desce mais um degrau. Quando o texto diz que Ele é obediente, obediente até a morte. Então, Ele desce ainda mais nesse processo. E Paulo lembra, ele está falando sobre o sentimento que nós precisamos ter, assim como Cristo Jesus teve. Deus, homem, servo, obediente, até onde essa obediência tem que ir? Até a morte. E aí você pensa, meu Deus, eu vou ter que comprometer a minha integridade física para que eu possa chegar nesse ambiente. Jesus está falando, se precisar, é esse sentimento que precisa estar no nosso coração. Mas pensa que Jesus, Ele veio para se entregar por nós, Ele precisava morrer.
Mas ele poderia morrer de qualquer jeito, gente. Não precisava morrer na cruz. A cruz era um dos atos, ou de uma das formas de morte, que naquele contexto, era uma das formas mais vexatórias que era para os criminosos que existiam. Era para os criminosos mais terríveis daquele tempo. Então, Barrabás, que foi liberto aí, o texto vai dizer que era um ladrão, um assassino. Então, assim, Jesus foi colocado junto dos assassinos. Ele poderia dizer e falar: Deus, olha, eu entro no mundo, eu viro homem, eu viro servo, eu viro obediente, eu vou morrer, porque precisa, o sangue precisa ser derramado para que a humanidade seja restaurada, mas eu quero escolher minha forma de morte. Vou morrer na guerra, como era símbolo de heroísmo naquela época. Eu vou morrer de uma forma assim, alguém faz alguma coisa, trama alguma coisa e me mata, e eu vou morrer como um mártir. Eu vou escolher a forma da minha morte. Mas pensa que Jesus, ao entrar na história, ele ainda desce mais um pilar, quando ele diz que ele era homem, que ele era Deus, ele se torna homem, se torna servo, obediente até a morte de cruz. A morte mais vexatória daquela época. Jesus escolhe para si uma morte onde ele era comparado com os assassinos, uma morte onde por si só era vexatória. Por quê? Ele tinha que ser açoitado, levar a sua própria cruz. A primeira, Alexandre, lá de cima. Isso. Então ele é bem nesse ambiente vexatório, nesse ambiente de angústia, e ele tem que ser açoitado. Depois de ser açoitado, ele tem que carregar a sua cruz. Depois de carregar a sua cruz, ele é colocado no lugar alto. E, gente, não tem aquele paninho que no nosso contexto tem. Ele era crucificado nu. A sua nudez era exposta para todo mundo. Você imagina o vexame que isso traz. Você imagina a crise, a identidade que isso traz. Que agora Jesus estava sendo contado como os assassinos e sendo jogado numa cruz nu, sem esperança, sem perspectiva, e numa cruz que não tinha sido nem feita para ele, uma cruz maior do que estava proposto para ele, do que o teu corpo físico aguentava. E é nesse contexto que Jesus então é colocado, e ele faz essa escada. E Paulo está dizendo que nós precisamos ter esse entendimento. Lembra que ele está trabalhando para aquela igreja e para nós, ele está dizendo: olha, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é entendermos que na nossa humanidade, como servos, nós precisamos ser obedientes a ponto de morrer por Jesus, e mesmo que seja uma morte vexatória. Por quê? E aí eu li com o texto de 2 Coríntios 4, se a nossa identidade, a nossa esperança é só para esse tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. E nós precisamos entender, porque o texto vai dizer, e continua dizendo, pode passar, Gabi, passa 2, que Deus o exaltou, passa mais um. O texto não termina aí, aquela carta, volta, para trás, isso. Aquela carta não termina com a morte de Jesus, simplesmente na cruz, mas ele diz que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Jesus, nós não adoramos um Deus que é preso ou aprisionado à morte, mas nós podemos nos humilhar e nos entregar a esse caminho, porque o próprio Jesus foi exaltado e nos garante uma vida eterna, maravilhosa com Ele. E quando nós olhamos para essa perspectiva, talvez, muitos de nós, ao olharmos esse texto, nós nos contorcemos, nós falamos: Deus, que como o Senhor é amoroso, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é soberano. Talvez se lêssemos somente isso nesse texto, nós ficaríamos muito contentes, falaríamos: meu Deus, que alegria, meu Deus, que felicidade nós estarmos nesse ambiente, que coisa boa.
Mas, Paulo, ao trazer isso para nós, ele está dizendo, olha, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, não é um sentimento para que você possa simplesmente dizer, nossa, Jesus é muito legal. Jesus é maravilhoso, que Deus bom, que Deus bondoso, que Deus soberano. Não é para você ter esse sentimento simplesmente, mas é para que você possa também seguir esse mesmo caminho. E aí Paulo faz questão de, ao olhar para o sentimento que Cristo Jesus teve, olhar para o sentimento que ele, como sendo um ser humano natural, também teve. E aí pode passar, Gabi, o texto de Filipenses, no capítulo seguinte. E ali, pode voltar. Desse texto, ele vai nos trazer exatamente essa perspectiva. Não é o texto de Filipenses 4, como está ali. Eu tentei arrumar aqui, mas é o texto de Filipenses 3, 5 e 11. Presta atenção que no capítulo 2, de 5 a 11, o Paulo, que está escrevendo aqui, ele mostra o exemplo de Jesus. Agora, no capítulo 3, de 5 a 11, ele está dizendo para mim e para você, olha, Jesus, maravilhoso. E às vezes nós podemos dizer, que bênção, que Jesus já sofreu para que nós não precisamos sofrer. Então Paulo, ele apresenta a sua escada de humilhação. E ele diz, olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim ela era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algumas outras traduções vão trazer aqui nesse termo refúgio, considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Quando Paulo traz essa perspectiva para nós, ele está dizendo, olha, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós olhamos para Cristo e gostamos de cantar e de celebrar de um Cristo que é um servo humilde, mas nós não entendemos de que como cristãos nós não somos convidados para sermos gerados distante daquele que nos ensina a caminharmos em unidade. Deus nos ensina como serem homens leais e humildes de verdade. E Paulo traz essa mesma perspectiva. Ele está dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Porque esse sentimento que eu também estou tendo. E esse é o sentimento que todos os cristãos e cristãos precisam ter. O evangelho, ele não é um evangelho como muitas vezes se é pregado hoje em dia, um evangelho que, olha, entre na igreja que sua vida vai dar tudo certo, você vai ganhar todas as coisas, você vai ver todas as coisas acontecer. Não, o evangelho de Cristo é um evangelho que nós dependemos do nosso Senhor. Como cantamos na primeira música desse louvor, Deus, nós não temos palavra para agradecer, porque tudo que temos vem do Senhor, e para a glória do Senhor, não vem da nossa própria consciência, não vem da nossos próprios fruto do nosso trabalho, mas tudo nós reconhecemos que vem do Senhor. Por quê? Porque não existe sabedoria longe do Senhor, não existe saúde longe de Deus. Se não fosse as misericórdias do Senhor se renovando toda manhã sobre nós, nós estaríamos mortos. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque é isso que nós geramos no nosso cotidiano. Então Paulo, ele está trazendo para nós, ele está dizendo, olha, aprenda a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque é esse sentimento que os cristãos precisam viver e entender. Nós não somos chamados para viver uma geração afastada, distante daquilo que Jesus foi.
Porque muitas vezes nós queremos as glórias deste mundo, e ao olhar para as glórias deste mundo, tem uma canção da Amanda Rodrigues, que ela fala exatamente sobre isso. O nome da canção se chama Sobre Ele. Ela diz, olha, como pedir coroas a um Deus que da sua glória se despiu. E muitas vezes nós chegamos até esse ambiente, queremos ser exaltados, e não entendemos que não existe exaltação que possa acontecer se nós não nos rendermos e dependemos da glória de Deus. E nós confiamos num Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Nós confiamos num Deus, como o próprio Paulo diz em Gálatas, que não deve nada a ninguém, mas que Ele nos abençoa. Ele é um Deus bondoso, gracioso, como cantamos. Mas nós não podemos estar neste lugar para chegar perante a mesa de um Senhor que nos entrega a vida, para achar que Ele vai nos dar bem riquezas, ou para que nós possamos estar neste lugar achando que nós podemos revirar os bolsos de Deus. Mas a igreja é um lugar onde nós nos rendemos em dependência e em graça, e onde nós entendemos que o nosso ícone não é um Deus soberano e poderoso que viveu ou que teve uma vida luxuosa, que tem apartamento nos lugares mais caros do Brasil e do mundo, mas Ele é conhecido como um homem de dores, que sabe o que é padecer. E a grande pergunta que fica para nós, será que nós queremos mesmo viver sobre essa perspectiva? Pode passar, Gabi. Você quer esse evangelho que nos faz sofrer com o coração certo? Porque tem muita gente sofrendo nesse mundo. Tem muita gente que sofre constantemente. Mas tem muita gente que sofre desesperados, ou com o coração em qualquer coisa, ou que busca ajuda em qualquer lugar. Mas a graça de Deus, o evangelho de Cristo é para nos fazer se alegrar e sofrer com o coração no lugar certo, sabendo que Deus que sustenta a nossa vida, é Ele que sustenta os nossos corações, e Ele que nos guarda e nos livra, e que nos conduz para um caminho de graça. Você quer também esse evangelho, que é o evangelho que nos ensina a nos reconciliarmos? Porque Paulo, quando ele diz isso, ele está falando para aqueles irmãos, olhem, aprendam a ficar junto em meio ao sofrimento. Aprendam a não simplesmente se afastarem, viver o seu sofrimento de forma sozinha, mas aprenda que como igreja nós somos corpo, e o corpo de Cristo caminha numa perspectiva onde um sofre, todos sofremos. E uma outra perspectiva e última, é que esse evangelho nos leva a viver a alegria verdadeira. Não existe verdadeira alegria longe do Senhor. Muitas pessoas estão felizes, e a felicidade é circunstancial. Está tudo bem, as pessoas estão felizes, estão jogando confetes para cima, estão fazendo, vivendo a vida de todo jeito que quiser. Mas a verdadeira alegria é uma alegria que ela não sai quando a dor chega. É uma alegria que não nos deixa quando os problemas batem na nossa porta. É uma alegria que não nos deixa quando a dificuldade, até mesmo preso, como Paulo está dizendo naquela carta, até mesmo preso, aprisionado, angustiado, depois de vários açoites, ainda assim eu posso viver alegre e animar os meus irmãos a continuarem alegres. Alegre não em nós mesmos, mas alegre no nosso Senhor, que a nossa alegria não é vã. Paulo, ao escrever essa carta, ele nos convida para viver esse evangelho difícil, mas que só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não formos aconchegados pelo Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, a nossa tendência é olhar para as dificuldades, para os problemas e desanimar. E aí eu lembro da canção, a Amanda está cansada já de escutar essa música, depois ficar na cabeça dela, ela fica brigando comigo em casa. Então se eu aparecer de zóio roxo, vocês, brincadeira. Mas naquela canção que diz que nós não olhamos as circunstâncias. Não olhe a circunstância, não, não, não. Olhe seu amor, seu imenso amor, não me guio por vista, alegre estou. Esse evangelho que nos convida a viver é o evangelho que nós só vivemos pela graça de Deus. Até mesmo porque foi pela entrega que Jesus fez que nós temos a oportunidade de viver ele.
Não é pelo que o pastor fala, não é pelo que os fariseus falavam, mas é pela cruz que Jesus assumiu para si. É pela entrega que Jesus tomou para si que nós temos a oportunidade de viver isso. E a mesa da comunhão nos lembra dessa perspectiva. Eu quero orar por você, meu irmão. E ao orar, eu quero te convidar a entregar o teu coração perante o Senhor. Talvez você chegou nessa manhã desesperançado, não alegre, não conseguindo enxergar a graça de Deus em meio ao sofrimento. Talvez este seja o contexto que você esteja vivendo. Talvez seja esse o ambiente que esteja sendo vivido no teu coração. Eu quero te convidar nesse momento a, assim como nós fazemos, a você entregar ao Senhor. Falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso da sua graça, porque o Senhor é quem sustenta verdadeiramente as nossas vidas. O Senhor é quem vivifica as nossas vidas e os nossos corações. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, entregar mesmo o seu coração perante o Senhor e clamar para que o Senhor possa dar essa vida, essa graça, essa alegria no Senhor. Essa graça de podermos conviver e nos relacionarmos com Deus que é soberano. Comece a orar a Deus, presente seu coração perante o Senhor. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfumes suaves. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Pai, nós queremos nos render ao Senhor. E o nosso desejo, Deus, é que sua graça, o seu poder, a sua vida possa estar sobre nós. Nós reconhecemos, Deus, que nós só conseguimos ser alegres verdadeiramente no Senhor. O Senhor é aquele que transborda em nós alegria e vida. Nós não queremos viver uma alegria distante daquilo que o Senhor tem, ou viver uma felicidade circunstancial. Mas nós queremos verdadeiramente vivermos uma vida em alegria e graça, onde o seu poder inunda os nossos corações e mentes, Pai. Por isso eu quero clamar nessa manhã, Pai, que o teu poder, a vida do Senhor possa estar sobre nós. Espírito Santo de Deus, não nos deixe viver uma vida distante daquilo que o Senhor mesmo viveu. Não nos deixe usarmos como exemplos homens e mulheres que não sejam parecidos com o Senhor. Não nos deixe termos referenciais que distorçam a nossa mentalidade. Mas Espírito Santo de Deus nos leva para esse ambiente onde constantemente o que vivermos é para a glória e para a honra do Senhor. Onde todas as circunstâncias que possamos passar, dores, alegrias, dificuldades, angústias, felicidade, bonança, fartura e até mesmo escassez, todas nos levem para perto do Senhor, Pai. E não nos leve para um lugar distante, Pai, mas que nos leve para um lugar perto da Tua graça, do Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre nós, do Teu poder, Pai. Para que nós, como Teus filhos e filhas, possamos ter o coração em Ti, dependentes do Senhor.
possamos entender que o Senhor é um Deus de graça, que nos ensina a viver uma vida maravilhosa, mas no Senhor e para a glória do Senhor, ó Pai. Guarde as nossas vidas neste tempo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos. Quero pedir para alguém lá, se chama lá as crianças, Irinha? Nós sermos preparados para o tempo de ceia. O texto de 1 Coríntios 11, foi até o texto que eu citei. Primeira Coríntios 11, a partir do verso número 17. O 1 Coríntios 11, a partir do verso número 17. 1 Coríntios 11, 17, diz assim a palavra do Senhor. E eu vou ler o texto inteiro, porque como eu falei dele, diz assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igrejas, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto fica um com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Claro que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que comerem e beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Amém. E aí no verso 28, para encerrar: examine, pois, cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice. Como nós sempre lembramos aqui, gente, a mesa, ela é do Senhor. A mesa, ela não é da igreja metodista, a mesa não é do pastor, não é de quem preparou ela, a mesa é do Senhor. Como a orientação do próprio texto, o texto nos diz que nós precisamos examinar a nós mesmos, então comermos com liberdade. E para qual deve ser a ênfase desse exame? Primeiro, a ênfase tem que ser em direção a Deus. Será que nós estamos em paz com o nosso Deus? Talvez nós não estamos em paz com Deus, e aí Deus nos deu um caminho, que é o perdão. E a Bíblia fala que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda mácula, de toda imundícia. Então, se nós estamos nessa condição, nós temos a oportunidade de instantaneamente clamarmos a Deus e sermos purificados pelo nosso Senhor. Obrigado, Clauzinha. Então, instantaneamente, nós temos essa oportunidade. Uma outra perspectiva é em relação aos nossos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que se nós vamos ao altar entregar uma oferta, e a gente está em briga com o nosso irmão, nós precisamos o quê? Deixar a oferta parada, vai lá, conserta com seu irmão, e depois vem e entrega a oferta. Jesus dizendo sobre isso. E o que significa isso? Significa que existem situações que a situação não depende da gente, mas do nosso coração, nós não podemos estar aprisionados com falta de perdão. No nosso coração, nós não podemos estar aprisionados com falta de liberar as pessoas em perdão. E na mesma consciência, nós precisamos, como cristãos, fazermos tudo que tiver no nosso alcance
para vivermos uma vida de reconciliação. Então, se não estamos neste ambiente, nós podemos também fazer um compromisso com Deus, falando: Deus, olha, eu me comprometo. Se eu errei, aí pedir perdão. Ou se eu posso fazer alguma coisa para consertar a situação, também caminhar por esse caminho de reconciliação. Então, essas são as duas primeiras perspectivas. A segunda perspectiva é quando você não está em paz consigo mesmo. Significa, quando você sabe que você está escolhendo alguma coisa que está te distanciando de Deus. Porque a Bíblia fala que a iniquidade nos distancia de Deus. O que significa a iniquidade? É todo pecado que é planejado. Então, o pecado é um erro do alvo. Nós estamos caminhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, por um acidente, pecamos. O que é iniquidade? Iniquidade é quando nós estamos caminhando para o lado contrário. Nós estamos falando: Deus, o Senhor está lá, mas eu quero caminhar para o outro lado. Então, isso é uma iniquidade. E o que significa uma iniquidade? Nós precisamos nos converter para chegarmos de novo no caminho de Deus. Então, quando nós estamos em iniquidade, não estamos em paz conosco mesmos, nós precisamos olhar para nós e falar: Deus, olha, eu estou escolhendo. É uma escolha própria, que eu estou caminhando longe dos teus princípios, do teu caminho. Então, eu me comprometo. Se você está nessa condição, o processo é o mesmo. Me comprometo a mudar de vida e a render isso perante o Senhor. E a não praticar mais. Porque o arrependimento verdadeiro não é quando a gente chora, mas é quando a gente confessa e deixa o pecado e vive agora uma vida reconciliada de novo com Deus. Então, a mesa está posta. E a mesa nos convida para esse ambiente. Quer chamar o G e a Bia para me ajudar aqui? Então, eles nos ajudarão nesse tempo. E aí, gente, nós teremos então rotina única, né? Então, o processo único. Então, primeiro vai vir as crianças, e aí nós vamos nos ambientando para que não ficar ninguém um batendo no outro do nosso corredor aí, beleza? Tudo certo? Então se coloque de pé, vamos abençoar os elementos. Pai, obrigado, Deus, por podermos compartilhar da mesa do Senhor. Pão e cálice estão sobre nós, e nós sabemos que ao celebrarmos, nós estamos nos lembrando do Senhor. Nós estamos nos lembrando da Tua graça, Pai. E estamos, nesse momento, também celebrando a vida que o Senhor nos dá. Por isso, Pai, eu quero clamar mais uma vez sobre cada um dos meus irmãos. Seja em crise com o Senhor, crise consigo mesmo, ou com os irmãos, nós nos posicionarmos e abandonarmos isso. E clamarmos mesmo para que o Senhor nos dê liberdade, autoridade e graça para celebrarmos da ceia do Senhor com alegria e vida, Pai. Em nome de Jesus eu clamo sobre isso. Eu quero clamar sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Amém. E amém. Então, quando estivermos celebrando e cantando, primeiro vem as nossas crianças. E aí nós todos celebramos ao Senhor e aí esperamos para comermos e bebermos juntos. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se podemos vir todos. E como filho obedeceu Até a morte. e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará
do Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. Seu nome é, declaramos, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus nos convida para esse momento. E é Ele que nos proporciona isso. Então nós podemos comer e beber com alegria no Senhor. Amém? Comamos e bebamos. Obrigado, Jesus, pelo alto preço que o Senhor se derramou por nós. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor, porque nós não merecíamos, ainda assim, o Senhor a si mesmo se humilhou e se fez sobre nós graça, misericórdia e justiça, justificou a nossa vida. Obrigado pela mesa, obrigado por podermos celebrar esse momento com os nossos irmãos e irmãs. E obrigado, Deus, porque nós sabemos que esse momento não é um momento onde nós celebramos pelos nossos méritos, mas é pelo poder e pela graça do Senhor, ó Pai. O Senhor é santo, o Senhor é exaltado, o Senhor é entronizado e nós te adoramos, nós te entregamos toda a honra e toda a glória, Senhor. Que o Senhor possa reinar e viver sobre nós em todo momento. E que esse seja constantemente o nosso desejo, ó Pai. Amém, Jesus. E amém. Você pode se assentar por um instante. Então, enquanto a Cláudia vai nos ajudando aí, no processo de recolher, nós vamos para os nossos avisos. Hoje não tem videozinho ainda legal, mas vai ter. Mas os nossos avisos, então. Terça-feira, nessa terça-feira especificamente, não teremos culto de oração, então nem presencial, nem online. Essa terça-feira vai ser a única do mês que nós não teremos. Então por isso que o aviso está diferente aí. Quinta-feira, nosso estudo bíblico normalmente. E aí daqui a pouco a Cláudia vem falar sobre ele, que ela disse que queria vir falar na hora que eu falasse sobre isso. Pode passar. Tá o horário errado lá do culto, mas pegou o slide antigo? No domingo, 9 horas da manhã, gente. Não às 18, mas às 9 horas da manhã, como sempre, continuamos a nossa. Não mudou isso? Mais alguma coisa? Tem? Então pode passar, Gabi. Então já para você já guardar aí na sua agenda, no dia 14 de junho, nós teremos jantar de casais aqui na nossa igreja, como já temos feito nos outros 2 anos.
sido uma bênção, teremos aqui essa oportunidade, pode passar. E no dia 15, no domingo seguinte, logo depois do culto da jantar de casais, no outro dia teremos nosso culto de aniversário da igreja. Nossa igreja vai fazer 124 anos na cidade. Então nós somos de 1901, a igreja na nossa cidade. Aqui nesse espaço nós fizemos 100 anos, né, ano passado. Então vamos fazer 101 anos aqui nessa localidade, nesse terreno, né? Então que Deus nos abençoe e dê graça para que nós possamos celebrar. Teremos o pastor Kleber e a sua família, né, conosco. Então o pastor Kleber, que é aí de Tuverava, estará conosco neste tempo e vai ser uma bênção. E também no dia 12 ao dia 21 o pastor estará de férias, gente. Graças a Deus conseguirei descansar. Porque normalmente, quando a gente sai para algum lugar, né, essa semana mesmo nós temos encontro de pastores, né? E vai ser lá em Teresópolis de 6 a 9. Mas a gente não vai conseguir ver uma coisa, porque não dá tempo de... um monte de atividade e que normalmente a gente cansa mais, né? Além da viagem, quando a gente sai para alguma coisa assim, para alguma atividade da igreja, local ou extralocal, a gente acaba cansando mais. Então esse tempo é tempo de férias, é tempo de descanso. O que acontece no tempo de férias para aqueles que são novos? No tempo de férias, meu celular fica inutilizável. Então a Amanda é um combinado aí que nós temos tido e eu estou melhorando nisso, estou crescendo, estou aprendendo. Porque antigamente eu saía de férias e meu celular estava ali, né? Conversando, falando com todo mundo e aí não descansava, né? Agora meu celular vai estar inutilizável. Então se os irmãos precisarem de algo nesse período, a liderança está aí. Então a Cleo é líder, o Wellington é líder, a Eliana é líder. Temos vários outros líderes aí no nosso contexto que você precisou, procure eles que dá tudo certo. Que eles resolvem. A Ira também. Então temos aí os nossos irmãos e irmãs que precisam de alguma coisa, tudo pode se ajeitar. E as nossas atividades continuam de forma normal, né? Do mesmo processo aí. No domingo que eu não estiver, o pastor Dallas estará conosco no dia 18. Então ele estará conosco aqui ministrando o louvor e a palavra também. E aí vai ser uma benção. Pastor Dallas, que é de Sumaré. Amém? Tem mais algum? Não? Então a Cléo vai falar sobre estudo bíblico que ela quinta-feira me cobrou. Graça e paz a todos. Eu me alegro muito quando eu vejo a igreja. Eu sei que não é números, né? Mas a gente fica feliz quando vê a carinha do irmão aqui. É tão gostoso a gente estar junto, né? Aprendendo de Deus, porque essa é a nossa fé. E o corpo, nós somos um corpo, né, de Cristo. E a gente tem, não só aqui de domingo, né, mas a gente tem também os estudos, os trabalhos durante a semana. E de quinta-feira, minha gente, é a escola bíblica dominical, que era aqui na igreja, mas por motivos das pessoas também não poderem estar, a gente passou para quinta-feira online, que é mais fácil, né? Na sua casa, você pode acessar. E eu tenho sentido falta dos irmãos, porque é tão gostoso quando a gente está todos juntos e aprendendo a respeito da palavra de Deus. A escola dominical, para mim, foi assim onde eu comecei a dar meus primeiros passos, onde eu aprendi. E é um lugar onde a gente pode discutir, pode falar, pode perguntar. Aqui no culto a gente vem para prestar o nosso culto, né? A gente não tem essa liberdade de estar falando, perguntando para o pastor. E na escola dominical é esse lugar. Então gostaria muito que você estivesse presente. É online, né? É fácil, não precisa sair de casa. É toda quinta-feira às 8 horas da noite. Então eu espero vocês no próximo estudo. Amém? Amém, Clauzinha. Glória a Deus, gente. Então, se você não está no nosso grupo, gente, aí na sua frente tem um QR Code que você consegue entrar também por ele no nosso grupo, porque é no grupo que a gente tem essas informações, né? Então, no grupo a gente reforça tudo isso. Então, seja os nossos links, o link do nosso culto de terça-feira, o link do nosso culto do nosso estudo de quinta-feira, tudo está por lá pelo grupo. Então, entre no grupo. Se você não consegue acessar pelo link, me avise que nós colocamos o seu nome também lá. A gente te insere de forma manual também, mas o QR Code está aí também para nos auxiliar nesse processo. Coloque de pé, meu irmão. Vamos encerrar o nosso culto, orando a Deus, entregando tudo que fizemos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença que se fez presente sobre nós. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter liberdade para te adorar, para te exaltar e para sermos ministrados pelo Senhor, Deus. Nós não precisamos mais
de prisões ou de barreiras, Deus, mas nós temos livre acesso ao Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos que a Tua graça possa estar e permanecer sobre nós. Guarda a nossa semana, guarda cada um dos meus irmãos e irmãs nos seus desafios diários, seus desafios durante a semana no trabalho, na família, ou com os amigos, em outros ambientes, Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça possa estar sobre nós. E que em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder e a Tua presença possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, Pai. Quero clamar crendo no Teu poder na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, o andar diário com o nosso Espírito Santo possa estar e permanecer conosco. Que até nos encontrarmos novamente, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor e a vida possa guardar os nossos corações e mentes na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado aí e declare isso sobre ele. Que Deus lhe envolva em seu amor, a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que